Bom dia, pessoal. Eu vou gravar aqui a correção de alguns exercícios que foram pedidos, tá? O primeiro esses exercícios são da lista de exercícios de fluidos. Eu troquei aquelas listas velhas por uma única lista que está lá agora, tá? Essa é a questão 4. Ela fala o seguinte: dois objetos de mesma massa e mesmo volume, mas de formatos diferentes, são suspensos por barbantes enquanto mergulhados em um tanque de água, como mostra a figura. E aí vem uns comentários dos estudantes sobre o valor da tensão nas cordas, né? Que tem a ver com o empuxo também. Então, só vamos primeiro comparar, né, em cada um deles, os valores de cada coisa. Como os objetos têm a mesma massa, eles vão ter o mesmo peso. Vou desenhar as forças que estão atuando aqui. Então, pesos iguais. Tem o empuxo, que eu ainda vou discutir, se algum é maior que o outro, então os dois sofrem empuxo para cima, empuxo A e empuxo B, né? Objeto A e B. E também tem a tensão na corda, né? Tensão A e tensão B. Como os dois estão parados, a gente pode aplicar a primeira lei de Newton, que fala que se um objeto está parado, a força resultante sobre ele é zero. Então, por exemplo, se eu olho para o objeto A, as forças para cima são TA, mais o empuxo de A tem que ser igual à soma das forças para baixo, que é somente o peso, né? Então, querendo comparar os valores das tensões, como os pesos são os mesmos, né? Então, o valor da tensão vai depender do valor do empuxo, né? Quem tiver maior empuxo vai precisar de uma menor tensão para manter ele em equilíbrio. E aí, a pessoa que me mandou a pergunta fez um comentário sobre o empuxo muito interessante e que dá para ver que a pessoa está entendendo o que é empuxo a partir da pergunta, né? A pergunta é muito boa. Porque, na verdade, a resposta da questão é a seguinte: os empuxos são iguais, né? E como os empuxos são iguais, as tensões também vão ser iguais. A resposta é essa. Mas aí a pessoa estranhou o fato dos empuxos serem iguais e falou o seguinte: eu pensei que o empuxo ocorria pela diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo do objeto. Perfeito. Né? O empuxo é a força resultante que resulta da diferença entre a força de pressão embaixo, para cima, e a força de pressão em cima, que é para baixo. Né? Como a parte de baixo do objeto sofre forças maiores por estar sob pressão maior, resulta, né, a soma dessas forças resulta numa força para cima. Perfeito, né? E ainda complementou corretamente. Então, se o objeto possui maior profundidade, possui maior pressão. Isso é verdade. E então, maior empuxo. Essa última conclusão, maior empuxo, não é correta. Então, vou justificar aqui, né? Veja bem, esse aqui, ó, o B, a parte que está sofrendo a pressão de baixo, a área é maior do que a área do objeto A. E lembra que se pressão é força sobre área, né, a força de pressão é pressão vezes área. Então, é verdade que o objeto A está mais profundo, portanto, a parte de baixo dele, portanto, sofre maior pressão, mas ele tem uma área menor. Então, no fim das contas, essas coisas, elas balanceiam. E o empuxo, ele de forma surpreendente, né, justamente a partir dos comentários dessa pessoa que enviou a pergunta, o empuxo não depende do formato do objeto e nem de onde o objeto se encontra no fluido. O empuxo ele só vai depender da densidade do fluido que está imerso, do volume do objeto que está submerso e da aceleração da gravidade. Então vejam que aqui não, né, nessa fórmula do empuxo, não importa se o objeto está mais alto ou mais baixo, não importa se o formato dele, porque justamente essas coisas, esses argumentos que eu falei, uma coisa compensa a outra. Então, no caso aqui, como o fluido que eles são imersos é o mesmo, que é a água,
O volume submerso deles é o mesmo, porque eles estão completamente submersos e têm o mesmo volume, e G é o mesmo, então eles sofrem o mesmo empuxo. Tá bom? Se a partir da minha explicação ainda tiver ficado dúvida, pode voltar, né, a me perguntar. Vamos para o próximo. Essa questão aí fala o seguinte: a água, a figura mostra um jarro d'água saindo por um furo a uma distância de 10 centímetros da superfície do tanque, que contém 40 centímetros de água. Eu quero saber a velocidade que a água sai do furo. Então, isso é um problema que a gente pode, sei lá, se você pegar uma garrafa de refrigerante, né, encher de água, uma garrafa vazia, e fizer um furo, vai vazar ali. Né? Se fizer, então, a gente vai estar resolvendo exatamente o problema se você fizer esse furo a 10 centímetros abaixo do nível da água. Tá? Esse é um problema de dinâmica dos fluidos. Né? Então, a água está se movendo e a gente quer saber a velocidade dela em um ponto. Vamos tentar usar a equação de Bernoulli, que envolve velocidade, né? E aí para ver se a gente consegue sair através dela. A equação de Bernoulli, ela compara alguns valores, algumas quantidades que têm a ver com o estado do fluido em dois pontos diferentes. Eu vou escrever a equação de Bernoulli, depois a gente vê se a gente consegue usar ou não. Ela fala o seguinte: a pressão em ponto 1 do fluido, mais a densidade do fluido vezes a velocidade nesse ponto ao quadrado dividido por 2, mais densidade do fluido vezes G, vezes a coordenada vertical a partir de algum ponto de referência, vai ser igual à mesma soma em outro ponto. Então, para a gente usar a equação de Bernoulli, no caso, eu quero saber a velocidade num determinado ponto, que é esse ponto aqui. Ó. Então, esse é um dos pontos que eu vou analisar. Então, esse é o ponto que eu vou chamar de ponto 1, e o que eu quero saber é a velocidade nesse ponto 1. Para isso, eu tenho que saber todas as outras quantidades da equação. Para que a única incógnita seja V1, eu consigo isolar e calcular ele. Então, ó, a pressão no ponto 1, eu preciso saber, eu sei, porque esse ponto 1 é o ponto onde a água está saindo ela está em contato com o ar já. Né? E se ela está em contato com o ar, a pressão naquele local é a mesma pressão do ar. Então, a pressão 1 é a pressão atmosférica. A densidade, eu sei, densidade da água. Né? Densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. Densidade 6, G eu sei, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Y1. Então, Y1 vai ser uma altura a partir de uma referência, né? De um ponto de referência. Eu posso usar ele como referência. Então, se eu fizer um eixo Y aqui, ó, em que esse ponto, vou falar que esse ponto é o ponto 0, né? Então, Y1 é igual a 0. Tá? E eu tenho que escolher um outro ponto, P2, no qual eu sei tudo. Todas essas quantidades, pressão, velocidade e altura. Tá? Esse ponto escolhido vai ser a superfície. Então, a superfície da água. Vocês vão ver que eu sei todas as quantidades lá. Tá? A pressão na superfície também vai ser pressão atmosférica, porque está em contato com o ar. Tá? Então, aqui vai ser também pressão atmosférica. A velocidade na superfície, eu posso considerar aproximadamente 0. Porque o furo ele vai ser muito menor do que a superfície ali, né? Então, essa velocidade de descida ali, ela é praticamente 0, tá? Se a superfície não for maior, não for muito maior do que o furo, eu tenho que usar a equação de continuidade. A altura aqui, ó, o y2 é 10 centímetros, né? 0,1 metros. Então, com isso, olha só,
o P2, quando ele passar para o lado esquerdo, vai ficar P1 menos P2 e eles são iguais, então vai embora, né? O Y1 é zero, né? O V ao quadrado é zero, então sobrou ρ V1 quadrado sobre 2 igual a ρ GY2. Posso dividir os dois lados por ρ, né? E a velocidade, e vou isolar a velocidade. Então, o 2 está dividindo, passa multiplicando, e tirando raiz quadrada dos dois lados, né? Eu tenho que V1 vai ser raiz de 2 GY2, né? Então, só terminar essa conta. A outra dúvida é do problema 6 da lista, fala o seguinte: a água se move com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 0,4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros enquanto a seção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. Qual a velocidade da água depois da descida? E se a pressão antes é 1,5 vezes 10 a 5 pascal, qual a pressão depois? Então, é uma canalização que vai descer e que vai aumentar o calibre. Então, vou ilustrar aqui, ó, né? Dessa forma. Eu vou chamar aqui de ponto 1 aqui em cima e ponto 2 aqui. Eu sei a velocidade, né? Aqui no ponto 1, sei a área aqui no ponto 1, sei a área no ponto 2 e quero saber a velocidade no ponto 2. Como a área diminuiu, a área aumentou, desculpa, a velocidade vai diminuir, né? Então, uso a equação de continuidade que fala que a área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1 é a área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2. Então, a velocidade depois da descida, que é a velocidade no ponto 2, a área 2 passa dividindo a 1V1 sobre A2. Eu vou deixar para vocês fazerem as contas, substituir os valores, fazer as contas, tá bom? Só lembrando aqui, não, tudo bem, aqui como tá, as áreas vão estar em centímetro quadrado as duas, pode até usar em centímetro quadrado mesmo, vai cancelar e vai sobrar a unidade de metro quadrado, metro por segundo, que vem da velocidade em 2, velocidade em 1, tá? Então, essa é a letra A. Para a letra B, eu quero saber a pressão depois, a pressão em 2. Então, agora, eu vou usar a equação de Bernoulli, que é a equação que envolve pressão na dinâmica dos fluidos. Então, fala P1 mais ρ, V1 quadrado, sobre 2, mais ρ, GY1, igual a P2 mais ρ, P2 quadrado, sobre 2, mais ρ, GY2, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, o que eu quero é a pressão depois da descida. Então, eu estou interessada nisso aqui. Vamos ver se a gente sabe todo o resto, tá bom? A pressão em 1 foi dada aqui, 1,5 vezes 10 a 5 pascal. Como é água, a densidade é 1.000 kg por metro cúbico. A velocidade em 1 está dada, 5 metros por segundo. Eu preciso do Y1 e Y2. Para isso, eu estabeleço um sistema de referência que deve ser positivo para cima. Vou chamar o Y2 de 0, tá? E aí, o Y1 vai ser 10 metros, porque ele estava, né? Esse ponto aqui está 10 metros acima. Então, Y1, 10 metros. P2 é o que eu quero. A velocidade em 2, ela vem da letra A, né? O Y2 é 0. E aí, é substituir os valores agora e isolar o P2, tá? Se vocês tiverem dúvida ao fazer a conta, pode me escrever novamente que eu termino a conta a partir daqui. E um outro problema é o problema 8, que fala o seguinte: a massa específica do gelo, massa específica é a densidade, tá? É 917 kg por metro cúbico e da água salgada é 1.025 kg por metro cúbico. Um urso polar que está nadando, sobe em um pedaço de gelo flutuante que tem um volume de 5,2 metros cúbicos. Qual o peso do urso mais pesado que o gelo é capaz de suportar
sem afundar completamente embaixo d'água. Então, vamos desenhar para a gente pensar melhor. Então, tá aqui, vou fazer o gelo aqui, e o urso tá aqui. Tá bom? Então, veja que o gelo, ele é menos denso do que a água. Então, a princípio, ele boia e fica com uma parte para fora, né? Quando o urso sobe, o gelo afunda um pouquinho. Vamos pensar quais as forças que atuam no sistema gelo-urso aqui, né? Tem um peso para baixo, que é o peso do gelo mais o peso do urso. Tá? Tem um empuxo para cima, né? Que é o empuxo do gelo que está afundado, da parte do gelo que está afundado. Então, a pergunta é o seguinte: qual o peso do urso mais pesado que o gelo é capaz de suportar sem afundar completamente? Então, se o urso for pesado demais, né, esse peso aqui, ó, esse peso, ele vai ser muito grande e não vai conseguir balancear com o empuxo e ele vai acabar afundando, né? Lembra que o empuxo é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso. Então, o volume, no início, sem o urso, o volume submerso era 1. À medida que o urso, né, quando o urso sobe, né, então o peso aumenta para o peso do gelo mais o peso do urso, para isso ficar boiando ainda, o volume aumenta, aumentando o empuxo também, né? E qual que é o valor máximo do empuxo? O valor máximo do empuxo é quando o gelo estiver completamente submerso, então, a linha de cima do gelo estiver quase na mesma linha da água. Tá? Então, para a gente calcular esse peso mais pesado aqui, é o peso em que os pesos, né, do gelo e do urso são iguais ao empuxo, ou seja, ainda está boiando, não afundou, né, está em equilíbrio, mas o empuxo é dado pelo volume, o volume submerso é o volume total. Então, vamos ver, a gente quer saber o peso do urso, né? Vamos ver se a gente consegue calcular as outras coisas, tá? O peso do gelo não foi dado, mas eu sei o volume e sei a densidade, né? Então, vamos lembrar aqui que densidade é massa sobre volume, né? Então, massa é densidade vezes volume. E como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, eu posso substituir a massa por densidade vezes volume vezes G. Então, eu consigo, né? Eu estou calculando o peso do gelo, então aqui é a densidade do gelo, que é esses 917 kg por metro cúbico. Vou deixar tudo no Sistema Internacional de Unidades, vou obter o peso em newtons, tá? O volume do gelo são 5,2 metros cúbicos e G, 9,8. Então, vou deixar aqui para vocês terminarem a conta. Então, beleza, a gente consegue calcular o peso do gelo. O empuxo é o empuxo com volume máximo submerso. Então, o empuxo é densidade do fluido vezes G vezes volume submerso. A densidade do fluido é a densidade da água salgada, que é um pouco mais densa do que a água doce, né? Água sem sal, 1025 kg por metro cúbico, G é 9,8, e o volume submerso nesse limite é o volume total do gelo, 5,2. Tá bom? Então, a gente conseguiu calcular o peso do gelo e o empuxo, e, portanto, consegue calcular aí o limite suportado pelo urso. Tá?